Glória a Jesus. Obrigado. Irmãos, é um privilégio a gente poder se reunir, né? Fizemos isso pela manhã e agora à noite. Então, meu desejo é que a paz do Senhor seja abundante sobre todos vocês, e você que nos acompanha pela internet ou que vai nos ouvir depois acessando o YouTube, que também seja ricamente abençoado. Quero convidar você que está nos acompanhando pela internet, que entre aqui no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana, e se quiser também no meu canal pastoral, Rev Wagner Queiroz, Vida Abundante. Assim você vai estar acompanhando o nosso ministério, orando por ele, para que Deus possa nos usar de uma maneira profícua no seu reino. Privilégio, irmãos, a gente se reunir. Já em muitos países esse privilégio já tem sido cerceado, não é? E vamos aproveitar e orar para que no Brasil continuemos assim, com liberdade de cultuar o nosso Deus. Já estão cerceando algumas coisas aí para a gente falar, mas com a graça do Senhor temos esse privilégio de poder reunir aqui. A nossa meditação de hoje se encontra em Êxodo, capítulo 3. Não é 2, viu? É 3. 1, 2, 3. Êxodo, capítulo 3. Verso 1 até o 22. Êxodo 3, de 1 a 22. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltou para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir ao Egito e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros.
Disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Até aqui. Irmãos, todas as mudanças que a gente realiza têm as suas adaptações, as suas adequações. Eu acabei de mudar, não é? E eu estou convivendo bastante com essas adequações e essas adaptações, né? Mesmo você, quando tem o privilégio de construir uma casa, e uma casa planejada, já com os móveis planejados, mesmo assim, em alguns detalhes a gente precisa fazer alguma adaptação, alguma adequação. Isso muitas vezes custa tempo. Muitas vezes a gente não está muito disposto a fazer essas mudanças. Nós vamos meditar nesta noite sobre mudanças e adaptações. Qual o melhor processo? Como a gente lidar com isso? Como que é a melhor forma da gente encarar essas mudanças e adaptações? Vamos fazer isso olhando aqui para a vida de Moisés, seguindo esse mandado do Senhor. Nesse processo de caminhada, de mudanças, de adaptações em nossas vidas, o erro crasso, o erro maior, mais costumeiro que a gente costuma fazer, é deixar Deus de lado. Muitas vezes no dia a dia nosso, a gente pensa que a gente não precisa do Senhor, ou que a gente sabe lidar com todas as coisas, não é? Você pode ser uma pessoa prevenida, bem programada, detalhista, mas mesmo assim, tem horas que você não vai conseguir fazer tudo, ou fazendo tudo que você planejou, ainda falha. Por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem horário para você chegar com a mudança e descarregar. Fui avisado disso, mas na mudança, quando vinha, o caminhão quebrou ali perto de São José. Saiu 6 horas de Campos e saiu de São José depois das 11. Tivemos que pedir uma concessão, porque às 17 horas seria o horário limite para descarregar, e terminou às 18. Percebe? A gente planejou, fez todas as coisas, mas não estava planejado. Nem o motorista, nem o dono do caminhão sabia que ia acontecer um problema na bomba de combustível. E assim aconteceu, e nós tivemos que parar para ajustar tudo isso. Então, o nosso erro, muitas vezes, é deixar Deus de lado dos nossos projetos, ou pensar assim: não, isso eu não preciso nem orar, porque eu sei fazer. E a Bíblia nos orienta ao contrário, da gente orar sem cessar, ou seja, não é você ficar orando o dia inteiro, mas em tudo você falar com Deus. A gente tem esse hábito de conversar com Deus, não é? Muitas vezes a gente aprende algumas situações passando dificuldades. O período que eu fui missionário, que a verba era bem limitada, a gente orava mais. A gente aprendia que tinha que orar. As necessidades que a gente tinha, não ia direto comprando, porque não tinha recurso. A gente punha numa lista de oração. E os meus filhos pequenos foram aprendendo estas coisas. Pode botar na lista aí. Você quer uma coisa? Quer um tênis novo? Põe na lista aí. Então isso é muito importante para nós. Muitas vezes a gente ansiava em ter recursos disponíveis para ir, como a maioria que a gente via, ir lá no shopping e compra, pronto. Não é verdade? Parece que é mais fácil assim. Mas é muito importante para o nosso crescimento, perceber que Deus fala com você e que Ele tem interesse na sua vida. Não é só te salvando. Ele te salvou, isso é muito importante na cruz do Calvário. Mas Ele quer interagir conosco no nosso dia a dia. Então a gente perde muito quando a gente não conversa com Deus. Eu já fui agraciado muitas vezes. Eu ganhei praticamente um carro. O cara me vendeu sem juros, de uma forma meu primeiro carro, muito especial. Eu já ganhei 2 celulares quando eu precisava. Enfim, Deus nos supriu de muitas maneiras. Obviamente que, como ser humano, vendo os filhos, vendo a esposa, muitas vezes querendo ou achando que precisava de uma necessidade, ou achando que uma necessidade
era mais urgente do que aparentemente era, a gente gostaria de ter mais recurso no momento. Mas é tão bom a gente poder falar com Deus e esperar Deus nos falar conosco, prover meios, situações para nos orientar e nos conduzir para o melhor caminho. No nosso tema de hoje, nós vamos trabalhar 2 assuntos. O primeiro assunto é como é que eu resolvo isso, né? Como é que eu, mudança e adaptação, qual que é o melhor processo? O melhor processo é ouvir e agir conforme a orientação do Senhor. Ouvir e agir segundo a orientação do Senhor. Primeiro tópico em cima disso, no seu tempo oportuno. Deus age, Ele se move no seu tempo oportuno. Você sabe que Deus já havia lá predito a Abraão, lá no início de Gênesis, que o povo ia ficar como escravo no Egito por 4 gerações, que correspondia a 100 anos cada geração, e eles ficaram 430 anos lá. Percebe? Teve todo um tempo que esse povo ficou lá. E agora chegou o tempo oportuno de Deus libertá-lo. Eu não sei se você já estudou a história do povo de Deus, o povo lá. Por que Deus permitiu que esse povo dele, que Deus estava em Abraão, Isaac e Jacó, constituindo em José, constituindo uma nação, permitira que eles ficassem lá 430 anos, né? Tem muitas razões. Uma das razões é que Deus estava constituindo, ensinando aquele povo a ser uma nação. E eles aprenderam lá com a melhor nação da época, né? O Egito era o centro mais importante do mundo naquela época. E eles até aprenderam o que não fazer, não é? Porque não subjugar o povo como eles foram escravizados. Mas Deus, na sua multiforme graça, permitiu que eles ficassem lá, de alguma forma, sob a proteção, sob a tutela daquela nação. E aquele povo entrou lá em 70, 75 e saíram milhares de lá, depois como uma nação para tomar posse dessa terra que Deus já havia prometido a Abraão, a Isaac e Jacó, e agora estava relembrando a Moisés, naquele monte, ele iria adorar ao Senhor. Então vamos analisar aqui textualmente. Então, devemos ouvir e agir conforme a orientação do Senhor, porque Deus age no seu tempo oportuno. E olha o que aconteceu. A gente sabe a história de Moisés, que ele foi a criança do sexo masculino poupada do decreto do faraó, que queria interromper aquele povo que estava crescendo bastante, tornando um povo forte. Ele disse: vamos matar todas as crianças. E Moisés foi poupado. A gente sabe a história de Moisés. E ele foi criado lá no palácio, e lá ele permaneceu 40 anos, até ele sair, e nós vamos discorrer isso no segundo ponto. E agora, nesse segundo momento, agora Moisés passa 40 anos no deserto, constitui família ali, ao lado de Jetro, seu sogro, mas num dia como qualquer, num dia como o outro, ele estava apacentando Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, verso 1, e ele leva o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe, como costumeiramente devia fazer. Verso 2, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Quer dizer, Deus se mostrou a Moisés num tempo oportuno. Moisés não sabia que ele seria esse libertador, mas Deus se apresenta a ele. Esse anjo aqui com letra maiúscula é uma teofania, é Deus mesmo, Deus Criador, se apresentando a ele. No verso 4 isso vai ficar explicitado. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Quer dizer, Deus chama Moisés. Percebe? Deus fala conosco. Deus, no seu tempo oportuno,
vai trabalhar aqui com o povo hebreu a maior adaptação, a maior mudança deles. Eles estavam lá subjugados como escravos no Egito, mas vocês vão ver depois que na caminhada, quando eles começam a caminhar, muitos vão estar murmurando, dizendo, era melhor ficar lá. Então, de alguma forma, não estou dizendo que não foi boa a libertação, não, mas o povo é assim mesmo. A gente sempre reclama, mas de alguma forma eles estavam adaptados lá no Egito, embora clamavam ao Senhor sempre. Eu fico imaginando o povo de Deus reunindo, entre eles conversando. Veja, durou 430 anos, olha, existe uma profecia que o Senhor vai mandar um libertador. Moisés também tipifica o Senhor Jesus, que nos libertou do pecado. Então, imagina esse povo passando, morreram, nasceram outros, ouvindo a mesma história, como isso de alguma forma alentava o coração de muitos, mas também para alguns devia pensar, isso é uma história antiga, não vai acontecer. Eu faço um paralelo com os nossos dias. Talvez nós hoje não estejamos tão atentos pensando que Jesus vai voltar. E ele vai voltar. É uma história antiga, né? Já tem 2000 anos que Jesus veio e foi assunto ao céu e disse que voltaria a buscar a sua igreja. E ele voltará. Mas como a gente tem ouvido isto? A gente consegue mais ou menos entender o que esse povo estava ali ouvindo, as gerações contando que eles seriam libertados. Mas alguém já tinha vivido e morrido, o avô, o bisavô, e falando para os outros esta história. Como nós, quantas gerações nossas já morreram ouvindo falar que Jesus voltaria? E ele vai voltar. A nossa geração precisa continuar crendo que Jesus vai voltar. Vai ser a nossa maior adaptação e mudança, é morar eternamente com Deus, onde nós vamos ter um novo corpo, o corpo transformado, o corpo que não vai ter dor, não vamos ter mais que tomar remédio, não vamos ter mais imperfeições, nós vamos viver eternamente com o Senhor. Então vai ser a grande mudança, a grande expectativa nossa. A minha pergunta é, essa expectativa é grande para você hoje? Você acorda pensando, Jesus pode voltar hoje? Ou Jesus pode voltar antes desse culto terminar? Ou no horário previsto, né? Porque se ele voltar antes, o culto vai continuar, né? Com certeza. Então, percebe como a gente vai se acomodando às nossas... Preste atenção, como a gente vai se acomodando ao nosso dia a dia. A gente reclama muitas vezes da situação, mas a gente acomoda. A gente não gosta muito de mudanças, de fazer adaptações, porque elas nos custam. Não é? Se você, por exemplo, tem um orçamento de R$5.000 e acha que precisa de 6, e você quer fazer um outro trabalho, a gente chama isso de bico, né? Fazer um outro trabalho, você vai ter que se adaptar. Você vai ter que se programar a trabalhar um tempo a mais em um outro lugar. Em contrapartida, você vai deixar de ter um tempo de lazer, um tempo que você ficava mais em casa, percebe? A gente quer ter um ganho a mais muitas vezes, mas não quer se envolver em mais horas de trabalho muitas vezes. Eu não estou dizendo que você deva ter um outro trabalho, mas muitas vezes a gente sempre quer algo a mais. A gente pensa que o que a gente não tem é melhor do que a gente tem, não é? Mas aqui o povo estava ali, Moisés estava como um dia corriqueiro, e Deus apresenta para Moisés, dizendo que ele era o Deus criador de todas as coisas. E a gente vê que Moisés vai para verso 5, para esse lugar santo, e Deus diz a ele para tirar a sandália dos pés, que aquele lugar era um lugar santo. E depois a gente vê no verso 6, Deus se apresentando, dizendo, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Vem aqui. O verso 7 a gente vê, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor,
por causa dos seus exatores, seus feitores, conheço-lhe o sofrimento. Verso 8 a gente vai, e por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Percebe? Aparentemente tudo estava normal na vida de Moisés, e o povo estava lá no Egito sendo escravo. E o povo vinha conversando e falando, talvez na noite anterior, a Bíblia não fala disso, mas entre aquela multidão do povo que estava lá escravo, alguns deles podiam ter dito, mas Deus disse que vai nos libertar. Deus disse que enviará o libertador. Percebe? Eles aguardavam por uma mudança, por uma grande mudança nas suas vidas. E no tempo oportuno, Deus se apresenta, se revela a Moisés. Então isso é muito importante, a gente não perder de vista isso. Muitas vezes a gente quer que alguma coisa aconteça de novo, mude em nossa vida, mas a gente não gosta de se adaptar. Toda mudança tem adaptação. O povo, quando saiu do Egito, se você estudar o livro de Gênesis, você vai ver, eles caminharam, e caminharam muito tempo, não é? E eles passaram por dificuldades, mas eles viram Deus suprindo as dificuldades, não é? Eles reclamaram e murmuraram de tudo, não é? E Deus manda o maná, nunca tinha acontecido aquilo, Deus manda maná para eles. Eles reclamam que queriam comer carne, e Deus manda as codornizes. O deserto é um lugar quente, então de dia tinha uma nuvem cobrindo-os na caminhada. O deserto também é um lugar frio, à noite é fria. E Deus mandava uma coluna de fogo para iluminar e para aquecer também, percebe? Nesta caminhada, muitas vezes a gente pensa que a caminhada com Deus é algo assim muito reto, muito tranquilo. Não, Deus permite que a gente caminhe. Nesse mundo, a gente tem bastante aflição, o próprio Jesus disse isso. Mas caminhar com Deus não tem algo melhor do que isso. Então Deus prepara Moisés e chama Moisés porque o tempo oportuno havia chegado. Era a hora de proceder à libertação do seu povo. Então, muitas vezes, meu querido, você está aí passando por uma dificuldade. Talvez você esteja achando que está passando por um deserto. Você se sente assim, numa situação complicada ou não tão confortável, e você acha que já está esperando isso há muito tempo. Então, creia que Deus responde no seu tempo oportuno. E Ele vai agir de uma forma, muitas vezes, que a gente menos esperava. Moisés não esperava que fosse ele que seria o agente que Deus ia usar, o instrumento que Deus ia usar para libertar o seu povo. Deus pode nos usar para fazer grandes coisas neste mundo, até que Ele venha. Deus pode nos usar, à semelhança de Moisés, para libertar outras almas que não conhecem a Cristo, proclamando-os que Jesus é o Salvador, através da nossa vida, do nosso testemunho. Das pessoas olhar para nós e ver que a gente enfrenta os mesmos problemas que eles enfrentam e a gente age diferente. Por quê? Porque Deus fala conosco, porque a gente conversa com Deus, que a palavra do Senhor nos instrui, que os exemplos na sua palavra nos robustece na fé e faz com que a gente caminhe. O segundo ponto da mensagem é qual é o melhor processo nisso? Continua sendo ouvir e agir conforme a orientação do Senhor, agora, segundo as suas estratégias. Muitas vezes a gente tem as nossas próprias estratégias, a gente aprendeu a viver, vamos pensar assim, só que a gente vive dando com os burros d'água, não é? Cada um de nós temos experiências de frustrações, de tristeza, de muitas vezes de falência, ou de achar que Deus não está cuidando de nós. Tem hora que a gente pensa, parece que Deus não está me ouvindo. Pelo contrário, somos nós que não estamos ouvindo o Senhor.
porque Ele está falando conosco todo o tempo. Olha o verso 10 agora. Vem agora, olha Deus chamando Moisés. Essa é a estratégia do Senhor. Ele vai usar um meio para libertar o seu povo, e esse meio é a instrumentalidade de Moisés. Moisés não sabia nada disso. Muitas vezes você não está sabendo o que Deus quer e vai fazer através da sua vida. Muitas vezes você vai achar a semelhança de Moisés, nós vamos ver agora mesmo, que ele é incapaz de fazer a obra. Verso 10, vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Verso 11, então diz Moisés a Deus, quem sou eu para ir até Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Olha que interessante. Deus confirma então que Moisés, o seu chamado, que ele será enviado. E Moisés vai retrucar. Ele vai dizer no verso 11 aqui, conforme já li. Então disse a Moisés, quem sou eu para libertar o povo? Nós nos conhecemos, nós sabemos as nossas limitações, nós sabemos que as nossas estratégias, elas são deficitárias, elas são defeituosas, ou não são capazes de resolver as situações. Se isso é verdade, e é verdade, por que a gente tem dificuldade, então, de ouvir a Deus, de seguir as estratégias do Senhor? Percebe? Veja como a gente insiste em fazer do nosso jeito. Moisés aqui olha e fala assim, mas quem sou eu? Aí no verso 12, Deus lhe respondeu, eu serei contigo. Aqui está o segredo da nossa solução e da estratégia de Deus ser assertiva, de ter um excelente resultado, que Ele será e estará conosco. É interessante a gente perceber que Moisés deve ter trazido à sua memória o que aconteceu, que está registrado em Êxodo capítulo 12, do verso 11 a 14, está assim em Êxodo 2, de 11 a 14. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de uma e de outra banda, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado, por que espanca teu próximo? O qual respondeu, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse, com certeza o descobriram. Percebe? Quer dizer, com certeza Moisés aqui lembrou-se que ele já quis fazer isto no passado, ele quis apequenar ou diminuir o penoso trabalho lá dos seus irmãos e quis fazer justiça com as suas próprias mãos e deu errado, e por isso ele teve que sair do Egito, e ele fica 40 anos exilado, um tempo de preparo, um tempo de reflexão, um tempo que Deus concedeu a Moisés, não é? Ele tinha 40 anos lá no Egito, agora 40 anos no deserto ali com Jetro, e ele volta então com 80 anos lá para cumprir a promessa de Deus. A grande diferença agora é que Deus está dizendo que seria com ele, que estaria com ele. Ele continua sendo o mesmo Moisés. E a gente vai ver que Moisés vai continuar discutindo com Deus, que ele é gago, que ele tem dificuldade, e Deus vai dizer quem que fez a boca, ele vai estar conversando com Deus, mas enfim, ele vai ser um instrumento de Deus, e ele vai lá para cumprir esta promessa que Deus havia feito a Abraão, que aquele povo ficaria lá
4 gerações e seria liberto, e através da vida de Moisés ele é liberto. O verso 13 disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outro. Disse Deus ainda a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros, e este é o meu nome eternamente, assim serei lembrado de geração a geração. Não sei se você já tentou sobre o nome de Deus, né? Eu sou o que sou, quer dizer, eu sou o Deus que pré-existe, o Deus que não precisa de predicativo, né? Todos nós precisamos de predicativo. Eu sou o filho do João, da Maria, eu sou da cidade de Barretos, eu sou engenheiro. A gente precisa de qualificadores. Deus é. Eu sou. Eu sou o que existo, eu sou o Criador de todas as coisas. Aqui está a grande estratégia, aqui está a grande diferença, que esse Deus estaria com Moisés, e esse Deus está conosco. Percebe, irmãos, eu não sei quais são as suas lutas, quais têm sido as nossas lutas. Eu sei que nós temos lutas. Eu sei que muitas vezes no caminhar de lutas, talvez estejamos já cansados, talvez estejamos achando que Deus não está nos ouvindo ou está demorando. Mas o que a gente aprende aqui é que Deus age no seu tempo. E Deus tem os seus propósitos. E Deus está agindo no nosso tempo. E talvez a gente esteja achando que Jesus está demorando vir. Ou alguns pensam, será que Jesus virá mesmo? Será que isso não é história? Não é história. É uma história real. O Deus, o eu sou, enviou Jesus para que morresse por nós na cruz do Calvário, para nos dar vida e vida eterna. E esse Deus que subiu aos céus, Ele voltará para nos buscar também, para nos libertar desta vida, da morte física, e nos dar esta vida eterna com esse corpo glorificado, e viveremos eternamente com Ele. Eu não sei se isso te dá uma alegria, se isso te dá um contentamento, se isso te dá uma esperança, mas deveria dar, que essa vida nossa é muito fugaz, que ela é muito passageira. Esses tempos eu estava vendo a história das heranças, as pessoas que têm muita coisa e morreram e ficou por aí. Percebe? Muitas vezes nós estamos correndo atrás de algum conforto a mais, muitas vezes a gente está triste porque não tem mais aquela coisa, ou a gente está olhando para o vizinho ou para o que está próximo de nós, querendo ter o que ele tem, e tudo vai ficar aqui. E muitas vezes a gente não luta com afinco para depender de Deus, para a gente ouvir Deus e querer estar no lugar que Deus quer que a gente esteja. Querer a semelhança de Moisés, ser libertadores. O Senhor quer que nós sejamos anunciadores desta palavra libertadora. Quantos estão escravizados pelo pecado e precisa que nós testemunhemos que o Senhor é o grande libertador, o grande salvador, o único que pode nos dar vida, vida abundante, o único que pode pagar o escrito de dívida que pesava contra nós através do pagamento na cruz do Calvário. Só Jesus pode nos salvar. E Ele nos dá uma vida aqui abençoada e uma vida eterna com Ele. Percebe? A gente não fica mais tão animado pensando na vida eterna. Percebe? A gente fica como se fosse uma história que vai acontecer. Mas vai acontecer. Nós precisamos, à semelhança de Paulo, pensar como ele. Para ele o viver é Cristo e morrer é lucro. Que a gente possa viver todo o tempo da nossa vida olhando para o Senhor. Que a gente ser conduzido, que Deus age no seu tempo. E quando Ele age, e quando a gente segue a sua estratégia,
nada e ninguém pode obstar a sua vontade. Que Deus possa nos abençoar, querido, sempre. Que você possa compreender a palavra do Senhor, colocá-la na mente e no coração. Que você possa fazer uso desta palavra, que ela seja para você ânimo, seja para você força, gere em você entendimento, gere em você compreensão, para que a sua vida aqui na terra seja boa, no sentido de você saber que Deus cuida de você. O eu sou é o seu Senhor. E Ele te cuida de você, Ele te orienta, Ele te envia, e Ele tem nos enviado, como está lá registrado em Mateus, para a gente ir e pregar o Evangelho onde a gente estiver, para que as pessoas vejam que nós somos do Senhor Jesus, que nós temos a palavra de esperança para esse mundo, que possamos viver desta forma, crendo que o Senhor é esse Deus que está conosco, e agindo Ele, nada e ninguém pode impedir. Que Deus te abençoe.